Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, sou urologista com foco na medicina sexual e andrologia. Eu sou formado em 1990 e dedico na urologia, a medicina sexual, disfunção sexual e andrologia há mais de 25 anos. Hoje vou dar algumas dicas como identificar a curvatura peniana. Até quantos graus a curvatura é normal? Como identificar a curvatura? Quais são os tipos de curvatura? Aproveito a oportunidade para convidá-lo e responder o formulário do site. Em até 24 horas, consigo enviar uma análise prévia do seu caso direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo? O que é a curvatura peniana? Para entender melhor a questão da curvatura, eu vou falar um pouco de como funciona a ereção e o pênis pressurizado. No miolo do pênis, como se fosse o miolo do pão, são os corpos cavernosos. Então, o sangue entra, pressuriza o cilindro, como se colocasse uma pressão numa câmara de ar, num pneu. E o que dá o formato do pênis é a elasticidade dessa capa, como se fosse a borracha da câmara de ar. A elasticidade dessa capa é que determina o tamanho, o calibre do pênis e se o pênis é reto ou se ele é curvo. O que determina uma curvatura no pênis é quando um lado estica menos que o outro. Isso que vai determinar o desvio do pênis pressurizado. Baseado nisso, para se identificar uma curvatura como de fato ela é, tem que avaliar o pênis em ereção máxima, em pressurização máxima, porque aí sim eu vou mostrar a curvatura de fato como ela é. Agora eu vou falar sobre os tipos de curvatura peniana. Baseado na explicação prévia, quando você perde uma elasticidade ou quando você não tem uma elasticidade igual em todos os lados, esse pênis vai curvar proporcionalmente à perda de elasticidade. Se você tem uma perda de elasticidade em cima, o pênis vai curvar para cima. Se você tem uma perda de elasticidade embaixo, ele vai curvar para baixo. Se você tem uma perda lateral direita, vai curvar para o lado que perdeu elasticidade. Ou seja, a perda de elasticidade que vai determinar o desvio para o lado que perdeu a elasticidade. Agora, isto quando a perda de elasticidade é num ponto. Quando a perda de elasticidade é na circunferência dessa capa, chamada túnica albugínea, você terá não só desvios, mas afinamentos, porque a perda de elasticidade foi circunferencial e, portanto, o cilindro tem restrição de expansão circunferencial também. Então você pode ter associação só de curvatura ou curvatura e afinamentos se a perda de elasticidade foi circunferencial. Baseado nessa explicação, fica fácil você entender aonde você perdeu a elasticidade e se a perda de elasticidade foi pontual, sem afinamento, ou se foi circunferencial quando tem afinamento. Um outro dado importante, se você perde elasticidade na mesma proporção de um lado, do outro, de todos os lados, se perdeu na mesma proporção, esse pênis não terá curvatura, mas terá a redução do tamanho. Por quê? Porque a túnica ficou menos elástica. Então não adianta pressurizar o cilindro com a túnica menos elástica, a capa menos elástica, que esse pênis ficou menor, mesmo não tendo curvatura. Como identificar uma curvatura peniana? Primeiro princípio básico, avaliar qualquer curvatura no pênis, preferencialmente em ereção máxima. Por quê? O cilindro bem pressurizado, ele vai mostrar a curvatura como de fato é. Se você avaliar essa curvatura numa ereção parcial, sem ereção total, você vai estar subestimando essa curvatura. Você vai achar que ela é menor. Portanto, avaliar curvatura, princípio básico. Ereção máxima. Você pegar o pênis, ele está totalmente rígido. Aí você avalia o desvio. Se é para cima e para o lado, se é para baixo, se tem afinamentos. Sempre em ereção máxima. A curvatura peniana, ela tem que ser entendida como um cilindro pressurizado, como uma bexiga que você encheu e que um lado estica menos que o outro. Não necessariamente é considerado uma doença, porque uma curvatura leve na formação do pênis
e que não piora e nem melhora, e no movimento não fica escapando com facilidade, essa curvatura você pode conviver com ela a vida toda sem problemas. Um dado importante. Doutor, como eu posso documentar a evolução dessa curvatura? Reforçando, somente em ereção máxima avalie a sua curvatura, porque aí a curvatura vai mostrar de fato como ela é, em ereção máxima. Em ereção máxima, você pode documentar esse desvio através de um vídeo ou tirando fotos para ver se o desvio é lateral, se tem torção nesse desvio, se tem uma torção, e pode fazer também lateral para ver o componente para cima ou para baixo. Com esse vídeo associado a fotos, você vai documentar se essa curvatura ela é na base, no meio, na ponta, se tem afinamentos. Essa documentação ela serve para acompanhamento e também para levar para o seu médico para conversar sobre a evolução dessa sua curvatura. Quais são os tipos de tratamentos para a curvatura peniana? Primeiro, é fundamental o diagnóstico diferencial entre a curvatura na formação do pênis, também conhecida como curvatura congênita, da curvatura adquirida, que é a doença de Peyronie. O fato de ter uma curvatura na formação do pênis, chamada curvatura congênita, esse paciente vivencia essa curvatura desde jovem. E essa curvatura ela pode piorar ao longo da vida se aparecer uma fibrose, se desenvolver uma curvatura adquirida, chamada doença de Peyronie, sobre uma curvatura congênita. Então você pode ter um pênis reto, que ao longo da vida curva. Ou você pode ter um pênis já curvo desde a formação, que você convive com ele, e essa curvatura pode piorar ou mudar de lado ou até melhorar. Porque se você tem uma curvatura congênita na formação do pênis e desenvolve uma doença de Peyronie desse lado, que vai perder elasticidade desse lado, pode ser até que ele alinhe. Este alinhamento de uma curvatura que você tem desde jovem, por mais que você possa achar que é bom, pode estar desenvolvendo uma fibrose. E por isso chama atenção um desvio que você tem, ou que melhore ou que piore, você tem que procurar um urologista, porque provavelmente você está desenvolvendo uma fibrose no pênis. Qualquer mudança de parâmetro no seu pênis em ereção máxima, seja desvios, afinamentos ou dor à ereção, é motivo de alerta e que você documente e procure um urologista para o tratamento precoce. Na minha formação de urologia, eu fiz residência médica no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Durante a minha formação em urologia, foram 5 anos dedicados para essa formação, eu me interessei pelo cuidado da curvatura peniana. Após o término da residência médica, eu tive a ideia de montar um ambulatório dentro do Hospital das Clínicas, atendendo o SUS, e fiquei 8 anos e meio somente dedicado na urologia à curvatura peniana. Então foi de 1998 a 2006 que eu fiquei dedicado à curvatura peniana, seja o diagnóstico, seja o tratamento clínico, seja o tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, nesses 8 anos e meio, eu frequentei serviços de urologia do mundo todo que se dedicavam a isso. E aliado à minha dedicação nesses 8 anos e meio, eu consegui trazer benefícios e evolução no tratamento cirúrgico da curvatura peniana. Também desenvolvi minha tese de doutoramento. Essa minha tese, depositada no ano 2000, ela foi específica nessa abordagem dos princípios geométricos para, dentro de um método já estabelecido, ter maior precisão na correção. Essa tese de doutoramento, no ano 2000, eu defendi durante esses meus estudos e dedicação nesse ambulatório de curvatura peniana. Essa abordagem, esse método, foi publicado na Revista Britânica de Urologia e nessa época eles deram tanta relevância que a abordagem geométrica foi capa da Revista Britânica de Urologia. Aqui no interior da revista tem a técnica publicada e devido ao valor que eles deram, essa revista eles colocaram como capa os princípios geométricos na hora de correção de uma curvatura peniana. A grande contribuição é trazer precisão cada vez maior para uma técnica cirúrgica já estabelecida ter melhores resultados tanto na retificação do pênis
como na preservação da ereção, como também na melhor condição de tamanho peniano, porque toda curvatura está associada a uma redução do tamanho. Se eu for corrigir preferencialmente alongando o lado menor, eu vou estar de encontro à retificação com melhor tamanho de pênis. Foi isso que eu busquei ao longo de toda a minha dedicação na urologia, e após esse período de 8 anos e meio dedicado na Universidade de São Paulo, eu me dedico na urologia somente a isso há pelo menos 25 anos. E essa contribuição, essa vivência, essa experiência trouxe um grande avanço no cuidado e tratamento desses pacientes de curvatura peniana que sofrem tanto ao longo da vida e muitas vezes sofrem sozinhos. E o objetivo aqui é te tirar da caverna. Para te ajudar a sair da caverna de forma sigilosa, preenche o formulário do site. Você vai lá, coloca os dados, as suas angústias, documenta eventualmente a sua curvatura, divide. Eu quero te ajudar a sair da caverna. Eu quero te ajudar a vencer essa dificuldade, essa vergonha, esse medo. E você muitas vezes não sabe quem procurar, ou a vergonha te afasta da solução. Estou aqui para te ajudar. De forma sigilosa, comunica comigo. Saia da caverna. Preencha o formulário. Eu vou falar alguns mitos e verdades sobre a curvatura peniana. Primeira questão: a curvatura peniana só ocorre em homens mais velhos? Isso é um mito. A curvatura peniana ocorre em todas as idades, desde um bebê até o idoso. E ela ocorre quando existe uma assimetria, uma perda de elasticidade em um lado do pênis em relação ao outro. E pode ocorrer em todas as faixas etárias. A curvatura peniana sempre indica a presença de outras doenças? Não necessariamente, é mito. A curvatura do jovem, desde a formação do pênis, pode ser uma assimetria, uma discrepância entre um lado do pênis que desenvolveu mais que o outro. Mas a curvatura ao longo da vida, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, tem problemas de colesterol, obesidade, são fatores de risco para a curvatura adquirida. E aí, eventualmente, favorecer o aparecimento da curvatura ao longo da vida. A cirurgia é a única opção para o tratamento da curvatura peniana? É mito. A curvatura peniana, principalmente a adquirida, o tratamento precoce, com fisioterapias, medicamentos, evitar novos traumas no pênis ereto, podem ter bons resultados sem precisar da cirurgia. Mas precisa ser feito o diagnóstico precoce e você procurar o urologista o quanto antes. Exercícios penianos podem corrigir a curvatura? Verdade. Por que esses exercícios podem corrigir a curvatura? Curvatura essa adquirida. Curvatura essa que não era curva e passou a ficar curvo, ou era parcialmente curvo e está piorando. Esses exercícios, eles precisam ser orientados, de preferência por um urologista. Eles não podem ser feitos com o pênis ereto. Toda situação que força um pênis ereto, seja no ato sexual ou não sexual, são fatores de riscos para fibroses e desenvolvimento de curvatura. Então, qualquer exercício no pênis tem que ser feito com ele mole, seja usando aparelhos, que são aparelhos de tração, ou tração manual, que você pode fazer com pênis mole, mas de preferência sempre orientado por um urologista. A curvatura peniana pode afetar a fertilidade masculina? Essa questão envolve, na maioria das vezes, um mito, mas eu vou falar um ponto que eventualmente pode atrapalhar a fertilidade, que é uma curvatura muito acentuada, onde a penetração não é profunda e a ejaculação ocorre muito na entrada da vagina. O ideal para aumentar a fertilidade é que a ejaculação ocorra profundamente na vagina. Então, somente as curvaturas muito acentuadas, que atrapalham a penetração ou o pênis está muito curto, que vai atrapalhar a fertilidade. Na grande maioria das curvaturas, não vai atrapalhar a fertilidade, ou seja, é mais um mito. A curvatura em si não piora a qualidade do sêmen, a qualidade dos espermatozoides. A única coisa que, se for muito acentuada, pioraria a ejaculação não profundamente na vagina, se for uma curvatura muito acentuada. Mas na grande maioria, não atrapalha com a fertilidade, não atrapalha com a qualidade do sêmen. Se você ainda tem dúvidas como identificar a curvatura peniana, mande uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário aqui do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.